Bom dia, você que nos acompanha em nossas devocionais. Toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, estamos aqui, vendo textos da Palavra do Senhor. E nesta série, que já começamos há algum tempo, estamos falando sobre perseverança. E algo que tem que ser parte da nossa vida, tem que estar no nosso sangue. Como cristãos em Cristo, e seguidores do Senhor, a perseverança deve ser parte da nossa vida. Os verdadeiros cristãos são perseverantes e são constantes, são fiéis e são firmes. Tudo isso engloba o sentido da palavra perseverança, nessa constância e nesse propósito de estar buscando ao Senhor em todo o momento. Nós vemos esse sentido na palavra ao longo das Escrituras, e aquele que não desfalece, aquele que é dedicado, que é fiel, que é constante ou que não muda por causa das circunstâncias, mas independente delas, ele continua firme. Então, a perseverança é algo que faz parte daqueles que são movidos pelo Espírito Santo. Eles não desistem nunca, eles continuam sempre firmes. E um dos aspectos da perseverança está aqui também no texto de hoje, em Romanos 12:12. Romanos 12:12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Na oração perseverantes. Quando nós pensamos em oração, nós não podemos cair naquela ideia de que oramos somente quando tudo vai mal, ou buscamos a Deus somente de maneira mecânica ou de maneira formal. Mas a oração deve ser parte da nossa vida. A oração deve se fazer parte de todo crente. Todo crente, o verdadeiro crente, ele depende do Senhor. E esse é um dos aspectos que estão incluídos na oração. Quem ora reconhece que não pode viver sozinho, que não pode fazer nada sem depender do Senhor. Ele não é autossuficiente. Quem ora é aquele que entende que não tem forças e que precisa de alguém para ajudá-lo constantemente. Então, Paulo, quando no capítulo 12 começa a trazer instruções para a igreja, e se você ler o capítulo 12, você vai ver os inúmeros verbos, de ordem, de imperativos, para fazer isto em todo momento. Então, nós vamos vendo que depois de ter aquela sessão do capítulo 1 ao 11, de uma sessão teológica das dificuldades e dos desafios e como somos todos transformados naquele aspecto crescente que ele traz em Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, o capítulo 12 ele já começa: rogo-vos, pois. Então, a partir de tudo isso que ele disse, e chegar ao clímax do capítulo 11, quando então, pensando em todas estas coisas, ele diz: ó profundidade da sabedoria, da riqueza e do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, quando Paulo pensa em tudo isso, observando gentios e judeus, e como Deus entregou os dois às suas paixões, aos seus erros, exatamente porque não estavam vivendo. E aí no capítulo 3 ele diz: todos pecaram.
o judeu pensando que estava salvo por causa da lei, mas no capítulo 2 ele diz: vocês sabem a lei, mas não cumprem, vocês não vivem a lei, né? E condenando os gentios que no capítulo 1 também vivem de uma maneira lasciva, de uma maneira impura, perversa, né? Transformando a glória de Deus na glória dos homens, né? E não dando honra e glória ao nosso Deus. Então, capítulo 1, gentios são terríveis e são considerados, então, indesculpáveis. Mas os judeus, no capítulo 2, também são indesculpáveis. E aí, no capítulo 3, então, todos pecaram. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. No capítulo 4, então, ele começa a falar da justificação e de como Abraão foi justificado pela fé, já no finalzinho do capítulo 3 e o capítulo 4 mostrando ali a vida de Abraão. No capítulo 5, então, ele diz que nós somos justificados pela fé e então temos paz com Deus, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. É por meio do sangue de Cristo que nós, então, somos transformados. No capítulo 6, então, ele fala da graça, de que não há diferença, né? Ou a questão da lei e da graça, mas nós morremos para o pecado e vivemos para Deus agora. No capítulo 7 ele percebe que essas duas realidades estão nele, e o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero estou constantemente fazendo, miserável homem que sou. E no capítulo 8 ele começa então a perceber que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas desenvolve ali essa luta em que somente o crente passa, de que nós estamos nesta luta da carne e do espírito. E ele coloca então essa luta dessas duas realidades que vivemos, da carne, dos desejos da carne, que militam contra o espírito, e a carne pende para a carne e o espírito para as coisas espirituais. Então, nesse sentido, nós gememos, nós sofremos, assim como o mundo todo está sofrendo, nós também. E o Espírito, então, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Jesus também intercede por nós, assentado à direita do Pai. E ali, então, ele conclui o capítulo 8, mostrando que quem nos separará do amor de Cristo, então, diante desta realidade espiritual, ninguém pode nos separar. No capítulo 9 ele mostra então que o verdadeiro Israel de Deus não é o Israel do sangue, mas o Israel que vive pela fé. Aqui, os descendentes de Abraão não são os descendentes da carne, mas são os descendentes da fé. No capítulo 10 então ele mostra que Israel não entendeu isso, e que agora nós, se confessarmos se cremos com o coração, confessarmos com a nossa boca, e só podemos confessar se ouvimos a pregação. Por isso ele vai falar lá que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Mas precisa ter a pregação, e para que se pregue é preciso enviar. E ele vai colocando esta conexão entre várias situações. Então, no capítulo 11, ele mostra esta realidade espiritual da bondade e da severidade de Deus, e fala ali dos ramos da oliveira que foram enxertados, que são os gentios, mas que não eram para eles ficarem soberbos por causa disso, porque da mesma forma que eles foram enxertados, Deus pode arrancá-los. E assim como os judeus também que foram tirados, Deus pode colocá-los, porque eles eram os ramos da videira original. Então, eles vieram, assim como Cristo também era um judeu, eles podem ser ali colocados novamente. Então, ele diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. A bondade para aqueles que se entregam ao Senhor, e a severidade para aqueles que rejeitam a graça do Senhor. Então, diante de todas essas realidades, dessa doutrina importante e profunda que Paulo traz, ele então, a partir do capítulo 12, nos mostra então como é a vida
desses que se entregaram ao Senhor, desses que verdadeiramente são cristãos. E diante de tantas ordens aqui, ou de tantas atividades ou práticas vivas que Paulo nos traz, uma delas é a oração perseverante. Não é só a oração de domingo. Por isso que a sociedade bíblica atrapalhou nesse sentido, né? Quando ela coloca ali em Mateus capítulo 6 a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Muitas Bíblias vêm escrito lá oração dominical, oração de domingo, né? A oração de um dia, a oração que se faz uma vez por semana, né? Ali aqueles títulos não são inspirados e muitas pessoas às vezes acabam se apegando àquele título, né? Como uma oração que deve ser feita no domingo, mas o Pai Nosso é Jesus ensinando a orar. Não é uma oração que deve ser feita numa vez só na semana, mas uma oração, um modelo de oração que nós devemos praticar. E Paulo diz aqui para sermos perseverantes. Paulo também em Tessalonicenses vai dizer no capítulo 5 para orar sem cessar. Ou seja, corroborando para o que ele disse aqui na oração perseverante. Por isso, meu querido, como está a tua vida de oração? Você tem orado constantemente? Você tem orado de maneira perseverante? Nós precisamos aprender que a oração é algo que todos nós, como cristãos, devemos praticar todos os dias, todos os momentos, e não de uma maneira formal ou de uma maneira mecânica, mas a oração é esta conversa com Deus. E não é à toa quando ele coloca aqui então a oração como um terceiro, dentro desse verso, ele coloca: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ele fala aqui de esperança, ele fala aqui de paciência e ele fala aqui de perseverança. 3 P's, né? Onde nós guardamos, né? Nossa memória costuma pegar estes padrões para não esquecer, né? E alguns teólogos, né, vão lembrar e vão trabalhar esta questão, mostrando que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mas também orientado por tudo aquilo que ele já tem aprendido, e Deus não descarta a inteligência humana, mas organiza as coisas de uma maneira lógica e também de uma maneira sábia. O Espírito Santo inspira Paulo nessas palavras e ele coloca a oração como esse terceiro, essa tríplice prática que deve haver na nossa vida. Alguns entenderam isso e eles disseram algo muito interessante, né? Quando nós vemos aqui, um deles diz assim: neste segundo trigêmeo é mais animado reter a ordem e os verbos do original, na esperança regozijando-se, na tribulação firmeza e em oração perseverando. Cada um desses exercícios ajuda o outro. Se nossa esperança de glória é tão certa de que é uma esperança de alegria, encontraremos um espírito de resistência e tribulação, natural e fácil. Mas como é a oração que fortalece a fé, que gera a esperança e eleva uma expectativa segura e alegre, e como nossa paciência na tribulação é alimentada por isso, veremos que tudo depende da nossa perseverança na oração. O apóstolo, então, mostra isso de uma maneira maravilhosa, né? Como as coisas devem estar interligadas e que nos ensinam coisas maravilhosas sobre isso. A Barclay também coloca essa questão da oração dizendo o seguinte: William Barclay, ele diz: devemos perseverar na oração.
Não é verdade que há momentos na vida em que deixamos o dia se somar ao dia e à semana e nunca falamos com Deus? É isso mesmo, né? Nós deixamos acumular dias e semanas e falamos com Deus uma vez só. Quando um homem deixa de orar, se despoja da força de Deus. Quando um homem deixa de orar, se despoja da força de Deus. É fraco, não tem forças para viver. E nenhum homem deve se surpreender quando a vida desmorona se ele insiste em vivê-la sozinho. Se somos cristãos, a oração implica em que nós não vivemos sozinhos, que nós, quando não oramos, estamos insistindo em viver só e sem forças, porque a oração é a busca por esse poder que precisamos tanto diante das tribulações. E crentes que não são felizes diante das adversidades da vida, regozijai-vos na esperança, é porque já perderam a esperança. E perderam a esperança porque não estão orando, não estão buscando o Senhor, não estão buscando forças no Senhor, estão fracos na fé e correm o risco de desistir da fé, exatamente porque não buscam uma vida de oração. Então, ele coloca essa questão de uma maneira tão poderosa, tão forte, que nos faz pensar um pouco melhor sobre a nossa vida de oração e o quanto nós precisamos entender isso. João Calvino também, ao pensar sobre este texto, ele diz algo interessante nessa mesma linha de pensamento sobre essas três práticas que Paulo está trazendo aqui no verso 12. Ele diz assim: 3 coisas estão aqui conectadas. Quando você pensar em oração, em perseverança da oração, pensa nesse verso como algo conectado um ao outro. E parece uma maneira de perceber, de pertencer à cláusula de cumprir o tempo, pois a pessoa que se adapta melhor à época e aproveita a oportunidade de renovar ativamente seu curso de vida é aquela que obtém sua alegria da esperança, da vida futura e pacientemente suporta tribulações. Seja como for, ele primeiro nos proíbe de aceitar as bênçãos presentes e de fundamentar nossa alegria na terra e nas coisas terrenas. Ele está pensando aqui no regozijar-se na esperança, né? Porque a esperança aqui sobre questões futuras, mas não questões terrenas futuras ou questões materiais, mas as questões do céu, que ele diz aqui. Como se nossa felicidade se baseasse nelas. E ele nos ordena a elevar nossa mente ao céu para que possuamos alegria sólida e plena. Você está sem alegria hoje? Está difícil, né? A vida tem sido um problema sério a cada manhã, né? Você não encontra a alegria, né? Reveja essas questões. Será que você não está só pensando no presente? A nossa alegria é renovada quando nós pensamos no futuro, quando pensamos no céu, quando pensamos que a nossa vida não se resume a essa terra. Então, a nossa mente tem que ser elevada ao céu para que possuamos alegria sólida e plena. Se nossa alegria deriva da esperança da vida futura, então a paciência crescerá na adversidade, pois quando ele diz aqui sobre sede pacientes na tribulação, então ela vai crescer nesse sentido, pois nenhum tipo de tristeza poderá dominar essa alegria. Nenhuma tristeza pode dominar esse tipo de alegria. Portanto, estas duas coisas estão intimamente ligadas, ou seja, alegria derivada da esperança e paciência na adversidade. De fato, ninguém se submete com calma e quietude a carregar a cruz, mas aquele que aprendeu a buscar sua felicidade além deste mundo,
a fim de mitigar e acalmar a amargura da cruz com o consolo da esperança. Então, com essas duas coisas, como essas duas coisas estão muito acima de nossa força, devemos estar em oração instantânea e invocar continuamente a Deus, para que Ele não permita que nossos corações desmaiem e sejam pressionados, né? Porque a palavra tribulação aqui que Paulo usa tem a ideia de pressão, de alguém que está sendo pressionado ou quebrado por eventos adversos, e eles acontecem o tempo todo. Hoje parece que está tudo bem, mas daqui a pouco pode vir alguma situação difícil, alguma tribulação que você não esperava. Mas Paulo não apenas nos estimula a orar, mas exige expressamente perseverança, pois temos uma guerra contínua. Sua guerra não é de um dia da semana. Você não tem uma guerra só no domingo, aonde você ora com mais frequência, quando nós estamos no culto da igreja, quando nós estamos reunidos em comunhão, aí nós oramos. Mas a oração tem que ser perseverante, ela tem que ser sem cessar, porque as lutas são constantes. E novos conflitos surgem diariamente para sustentar os quais, mesmo os mais fortes, não são iguais, a menos que frequentemente adquiram novo vigor. A cada oração é um novo vigor. Para que não nos cansemos, o melhor remédio é a diligência na oração. Então, meu querido, se está difícil, dobre o joelho e vai orar, né? As lutas são constantes, são terríveis, elas tiram a nossa tristeza, mas nós nos regozijamos na esperança quando nós pensamos, a nossa alegria é renovada ao pensar no céu. Nós passamos pela tribulação de maneira paciente quando a nossa vida de oração é constante, quando a nossa vida de oração é perseverante. Nós precisamos orar o tempo todo. Nós precisamos orar em todos os momentos em que as lutas aparecem. E aqui eu quero concluir então com a palavra de um outro teólogo, uma homilia de outro teólogo, quando ele pensa em Romanos 12:12, ele diz assim, que o texto implica não apenas que o lote humano seja caracterizado pela aflição, mas que a aflição é a ocasião de despertar das virtudes cristãs. Dificilmente haveria uma emoção como esperança, a menos que o presente fosse uma condição da qual é desejável que ela seja liberada, e de qualquer forma uma condição suscetível de grande melhoria. A menos que tivéssemos algo a suportar, não haveria margem para a virtude e da paciência. Se todas as coisas fossem como poderíamos desejar, se não tivéssemos nada para enfrentar, se nada ocorresse para nos fazer sentir nosso próprio desamparo, nesse caso, dificilmente a oração seria sentida como urgente, ou de qualquer forma, constantemente necessária. Não, a vida é uma coisa muito diferente daquelas que são iluminadas pela revelação, como este versículo nos mostra conclusivamente. Quão verdadeiramente cristãos são estes preceitos, e curvam verdadeiramente os cristãos que os cumprem. Aparece se pensarmos nos pagãos e percebemos como eles falharam tanto na paciência, na esperança e na oração. Os filósofos inculcaram a paciência na adversidade, mas não transmitiram nenhum princípio ou poder que permitisse que as pessoas em geral valorizaram essa disposição. A esperança que os pagãos não iluminados acalentavam respeitar apenas nesta vida, e até os mais sábios e melhores não sabiam nada sobre uma esperança de imortalidade tão vívida e poderosa que despertava alegria. Suas orações eram puramente
de questão de costume e forma. Sua oração é assim? É só um costume e uma forma? Pense nisso, né? Pois talvez hoje seja o dia de mudar a sua vida de oração. E sendo dirigidas a divindades moralmente imperfeitas e caprichosas, eram infiéis, aptas e sem influência, mesmo em sua própria natureza. É a glória do cristianismo ter mudado tudo isso. Entre os mais humildes seguidores do Salvador, encontramos fortaleza na perseverança da aflição, decorrente da convicção de que é o castigo de um Pai divino. Ele está falando aqui de disciplina, né? A esperança, especialmente quando está além dessa breve existência e como um poderoso poder de sustentação, é uma virtude distintamente cristã. Enquanto a oração, em vez de ser um exercício ocasional, duvidoso e inútil, é a atmosfera que o cristão respira, o poder que sustenta em todos os problemas, que inspira nele uma esperança fundada na fidelidade e nas promessas de seu Deus Redentor. Que Deus te abençoe e que nessa perspectiva suas orações venham a ser esse momento de conversa com Deus Redentor. E sendo assim, a sua alegria será renovada na esperança. Nas tribulações você vai ter paciência, exatamente porque você tem perseverado na oração. Que Deus te abençoe e faça de você um cristão que vive de oração.